Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Dessa vez, chegamos ao Banco ABC Brasil, que apresentou seus resultados no dia 8 de novembro de 2023, e fez a sua teleconferência para apresentação dos resultados no dia 9 de novembro de 2023. E ele registrou o seu maior líquido trimestral da história. Vamos dar uma olhada aí no Banco ABC, até porque o Banco ABC é um que a gente sempre teve ali olhando de forma a considerar a colocá-lo na carteira do canal. Vamos começar aqui com as informações trimestrais do Banco ABC Brasil. Dá uma olhada no que o banco registrou do ponto de vista do seu patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido do banco, ele, na realidade, chega a 5,7 bilhões, ao passo que no fechamento do ano de 2022 ele estava a 5,2 bilhões. Outras duas informações aqui bastante interessantes que nós sempre trazemos para o canal, para depois colocarmos na nossa tabela final os indicadores do Banco ABC, são as receitas das intermediações financeiras, que agora, veja, isso aqui é o acumulado do exercício, acumulado do ano de 2023, nos primeiros 9 meses, porque nós estamos falando das informações trimestrais, e as intermediações, a receita das intermediações financeiras chega a 4,4 bi, enquanto que tinha sido 3,1 no mesmo período de 2022. E outra informação que também nos interessa bastante e que diz respeito aqui ao acumulado dos primeiros 9 meses de 2023, que é com relação ao lucro líquido do período. O lucro líquido chega a 620 milhões, enquanto que tinha sido de 602 nos primeiros 9 meses de 2022. Outro documento bastante interessante aqui para a nossa análise, eles chamam aqui de Earnings Release, que é mais ou menos como se fosse o relatório que é disponibilizado à empresa, o press release aquele, do terceiro trimestre de 2023, que tem algumas informações aqui bastante interessantes para a gente colocar dentro da nossa tabela final, onde nós fizemos um comparativo banco a banco. Veja que o retorno sobre o patrimônio líquido, aqui no caso o anualizado, o que interessa ele está aqui ó, nesta coluna que eu deixo marcado. Então ele chega aqui a 15,3%. O retorno sobre os ativos do banco ele está em 1,5%. Veja que o quanto ele descola do 1, né? Enquanto que nós temos outros bancos que fazem parte, até mesmo da carteira, ou outros bancos que são muito preferidos no mercado, que têm ficado abaixo de 1. Aqui no caso, o retorno sobre os ativos do banco, que é o ROAA, né? Esse aqui é o anualizado, ele quanto maior, melhor. O índice de eficiência, veja que ele chega aqui ó, a 38,9. O índice de eficiência é o que se coloca de despesa para a receita que se obtém. Portanto, quanto menor, melhor. A recomendação do Banco Central é que fique ali no patamar dos 60%, esse é o limite. E o banco, então, aí com 38,9% está muito bem. Lembrando que nós temos aqui na carteira o Banco do Brasil, que está lá na faixa dos 28, é um banco talvez o mais eficiente do momento. E outros bancos que também estão abaixo aí dos 40, o que eu considero abaixo dos 40 bancos muito eficientes. O índice de Basileia, ele fica nos primeiros 9 meses em 14,6, que é o índice de Basileia, aquele recurso que o banco empresta, parte vem do que ele capta, e o restante, esses 14%, são os recursos próprios do banco. Quanto maior, melhor. A recomendação de Basileia, ela é de 30%, mas ninguém aplica isso. A recomendação do Banco Central, em torno dos 11%, como está 14,6% aqui no caso do ABC, então ele está numa condição favorável. Lembrando que o Silicon Valley Bank, que quebrou no início do ano, ele estava em 8%. Portanto, o que significa isso? Se as pessoas forem ao banco para fazer uma retirada em massa, ele tem como suportar. E normalmente, quando está ali em torno de 8, 9, 10, o banco consegue suportar bem, a não ser que seja uma corrida muito forte. Portanto, com 14 parece bem tranquilo nesse quesito. Um fator interessante aqui, que foi comentado na apresentação, que eu tive a oportunidade de acompanhar toda a apresentação,
veja que as despesas de pessoal e outras despesas administrativas, elas crescem nos primeiros 9 meses, comparativo, 18,3%. Mas o que acontece é que o banco, ele praticamente dobrou o seu número de pessoal. Veja que no pessoal é onde ele tem o maior impacto aqui, de 19,7% no crescimento da sua despesa de pessoal. Outras despesas administrativas cresceram 15,8%. Como a gente viu lá no início, o lucro líquido chega a 620 milhões, lucro recorde para o trimestre. Onde o lucro líquido para o trimestre está aqui, ó, nesse canto que eu marquei para você. Só retificando, marquei no lugar errado, marquei no ano aqui no segundo trimestre, aliás, de 2022, a gente quer o terceiro trimestre, então ele chega aqui a 228 milhões, é o recorde trimestral em lucro líquido. Olhando para os indicadores operacionais, em particular aqui na carteira de crédito, o que interessa mesmo é o que a gente vai ver bem aqui embaixo, que é como vem crescendo a carteira. Veja que a carteira como um todo, a carteira de crédito expandido, ela cresce 5,2% na variação, neste caso aqui, ó, dos comparativos 12 meses, em relação, tem que voltar 12 meses atrás para você observar esse crescimento. Aqui nós vamos ver o CNIB, Corporate e Middle. Lembrando que esses indicadores, ou melhor, essa classificação feita pelo ABC, nós sempre fazemos questão de mostrar. Então, o CNIB são aqueles clientes com faturamento anual acima de 4 bilhões. Corporate são aqueles clientes com faturamento anual entre 300 e 4 bilhões. E o middle são aqueles clientes entre 30 milhões e 300 milhões de faturamento anual. Portanto, né, é onde o ABC ele classifica dentro das suas carteiras. E agora sim, nós podemos verificar que a carteira expandida como um todo cresce 5,2%. Já o CMB, lembrando, né, acima dos 14 bilhões, cresce 1,6%. Claro, evidentemente que ela vai crescer menos porque é onde tem muito menos disponibilidade de clientes com esses patamares. Por outro lado, o Corporate ele cresce 7,2%, ao passo que Middle cresce 5,3%. E um aspecto que a gente gosta muito de acompanhar aqui no canal é justamente com relação ao índice de inadimplência. Veja aqui nós estamos falando dos atrasos acima de 90 dias. Neste caso, você pode ver aqui, ó, que o CNIB ele chega a 5,1%. Mas você pode ver que tem um CNIB aqui que ele está pontilhado. Quando está esse pontilhado, ele quer dizer o seguinte, ó, que se excluir o efeito de um crédito de segmento de CNIB atualmente em recuperação judicial, ou seja, é uma grande corporação que lá no início do ano teve problemas, aí todo mundo sabe, se fosse excluído, então esse índice de inadimplência ficaria em 0,4. O total, que é esse amarelo aqui, está em 1,7, ou seja, está numa condição muito confortável em termos de controle aí do seu índice de inadimplência, uma carteira boa. Agora, eu sou obrigado a dizer que algo que me preocupa aqui bastante, interessante, é com relação ao middle, que está em 3,6. Eu considero sempre que 3 ali está num limite interessante, quando está em 3,6 já começa a nos trazer alguns sinais de luz amarela. Principalmente nesse setor, que é o setor que, na realidade, ele toca o Brasil. E nesse quesito, eu aproveito para trazer o que foi dito na teleconferência de resultados sobre a questão tanto da inadimplência quanto da provisão para devedores duvidosos. Conta do Banco de Investimento, cujas receitas apresentaram um crescimento importante no trimestre, em função do maior volume de emissões de renda fixa no mercado, após um primeiro semestre com volumes impactados por eventos de crédito. Ainda neste contexto, a linha de garantias prestadas aumentou em 3,3% comparado ao segundo trimestre e apresentou uma redução de 4% no comparativo anual. Passando agora para a análise da qualidade de crédito, as operações com atraso acima de 90 dias encerraram o trimestre em 1,7% da carteira. Excluindo o efeito isolado de um crédito do segmento CIB, em recuperação judicial, o índice da carteira total atingiu 0,9%, em linha com a média histórica, enquanto que o atraso do segmento CIB, sem este caso isolado, continua em zero. No segmento corporate, o atraso encerrou o trimestre em 0,4%, estável em relação ao trimestre anterior e ainda abaixo da nossa média histórica. Já no segmento middle, o atraso atingiu 3,6%, ainda impactado por safras mais antigas e pelo baixo crescimento da carteira, com um efeito denominador contribuindo para a expansão deste índice.
Lembramos também o alto nível de colateralização desse segmento. Do saldo de 145 milhões de reais em atraso no MIDO, aproximadamente 40% contam com a cobertura integral do FGI. A provisão para devedores duvidosos da carteira de empréstimo manteve-se praticamente estável em relação ao trimestre anterior. Já a despesa de provisão ampliada fechou o trimestre em 89 milhões de reais, o equivalente a 0,8% da carteira expandida. O aumento de 28% em relação ao trimestre anterior foi resultado principalmente da expansão das provisões para desvalorização de títulos privados, os PDTs, e por um menor volume de recuperações de crédito. E no que diz respeito a essas provisões, o Banco ABC ele entende que realmente elas estão em níveis baixos, mas que eles vão aumentando aí, no decorrer do próximo ano principalmente. E trazendo esse conjunto de dados para a nossa tabela de construção dos nossos indicadores, os múltiplos, a nossa análise fundamentalista, veja que lá no início de 2023 a gente tinha uma projeção aqui de receitas de 5,3 bi, as receitas das intermediações financeiras, e agora os resultados a gente projeta no final do ano 5,8 bi, uma melhora bastante interessante em relação ao início do ano. Já o lucro líquido, que nós tínhamos uma projeção de 835 milhões, agora nós temos uma projeção de 826, que está mais ou menos de acordo com a nossa projeção do início do ano. Com relação aos proventos, nós projetávamos aqui R$ 1,50 de proventos pagos, agora nós caímos para 5,2, R$1,28. No entanto, até o presente momento, o banco pagou apenas 80 centavos. Durante toda essa apresentação, ele não mencionou em nenhum momento a questão dos dividendos e também não foi levantada essa questão. Por enquanto, ele ficou nos 80 centavos. Para que ele atinja esse patamar, aí precisaria ele mais 20 centavos, mas normalmente o ABC ele costuma fazer um anúncio agora para o final do ano. Vamos ver o que acontece e ver se isso acompanha. Veja aqui no histórico do ABC, ele costuma, vamos dar uma olhada aqui, no ano passado, ter um anúncio mais próximo aqui do final do ano, como aconteceu aqui. Da mesma forma, a gente viu algo semelhante acontecer aqui tanto em 2021 quanto em 2022 e também em 2020. Então, há que se esperar a possibilidade de que o ABC ele venha fazer algum anúncio mais para o fechamento do exercício. Caso o banco de fato chegue nos R$ 1,28, aqui o nosso preço teto, basta dividir esse 1,28 por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o preço teto ficaria em R$ 21,33. Na média, ele vem pagando R$ 1,19, então veja que tem uma certa proximidade com isso, o que daria aqui um preço teto de R$ 19,91. Hoje é dia 27 de 11 de 2023, portanto, no último fechamento, no dia 24 de novembro de 2023, a ação tinha fechado a R$ 25,58. Veja que o patrimônio líquido que nós acompanhamos aqui, de 5,7 bi, ele cresce 9,27% no ano, que é um crescimento bastante significativo. Com isso, o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, em 0,85, quando está abaixo de 1, nos dá um sinal de que a ação possa estar barata e que o risco é muito reduzido ao investir no Banco ABC. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 5,9, ou seja, se você comprar a esse preço da ação, você vai receber em termos do lucro líquido em aproximadamente 6 anos. Se o banco chegar a pagar esse R$ 1,28, o dividend yield vai ficar aqui em 5,93%, o que fica abaixo dos 6%, e esse é um fator que não nos motiva no momento a olhar para o Banco ABC. No final, como sempre, um comparativo banco a banco. Aqui nós trazemos o Banrisul, o Santander, o Banco do Brasil, e veja que esses bancos aí, todos eles, assim como o ABC, com os indicadores que nós apuramos aqui no canal, onde você vai poder comparar e verificar aquele que melhor se ajusta, no caso, na sua intenção de colocar na carteira. O Banco ABC é um banco que eu gosto muito, principalmente porque ele está num segmento que muito me interessa, que é quase que voltado integralmente para a questão corporativa, e eu não tenho esse segmento na carteira. Então, por isso que ele se diferenciaria dos outros bancos que fazem parte da carteira, como o Banrisul e o Banco do Brasil. No entanto, ele subiu muito nos últimos 4 meses. E aí, claro, veja, se nós olharmos para o que ele pagou
e o que ele pode pagar em termos de proventos, vai ficar aí com um dividendo muito prejudicado e a gente procura sempre os 6%, tendo em vista a intenção e o método do canal, que é ter pelo menos 6% de pagamento de proventos. Então, nesse momento, a gente não olha para o banco. Pode ser que ele esteja mudando de patamar, colocando um outro patamar para o seu preço de ação, desde que, evidentemente, ele aumente o seu espectro de pagamento de proventos. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço!